Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que estejam todos em casa, se cuidando. A Pro está em casa também. Hoje nós teremos uma aula de ciências diferente. Começaremos, né, com uma experiência. Eu trouxe aqui o bicarbonato de sódio, né, que ele é um composto químico. Na verdade, ele é um sal, né? E ele é solúvel em água. Mas vamos ver o que acontece? Nós estamos aqui hoje para isso, né? Para fazer uma experiência. Então, nós vamos colocar aqui uma colherinha, né, de bicarbonato de sódio na água, para ver o que acontece. Vamos misturar, né? E aí a gente observa que, na verdade, não aconteceu praticamente nada. A única coisa que aconteceu foi ele dissolver na água como um sal de cozinha comum, né? Quando a gente usa o sal de cozinha na nossa casa, na água ele simplesmente dissolve. Mas, se nós pegássemos o vinagre, o que será que vai acontecer? Vamos ver? Vamos colocar aqui um pouco de vinagre, né? E vamos colocar também uma colherinha de bicarbonato. Então, vocês observaram que houve, né, nesse segundo copo, houve uma reação diferente, né, do que houve no primeiro. No primeiro ele simplesmente dissolveu na água e no segundo copo, quando o bicarbonato de sódio entrou em contato com o vinagre, nós percebemos algo diferente, né? Começou a enfervecer, né? Ou seja, a gente pode perceber aqui que houve uma formação de gás carbônico, tá? Então, na verdade, essa experiência foi para mostrar para vocês que existe, né, as transformações químicas, que muitas das vezes a gente não pode ver, né? No nosso cotidiano está acontecendo principalmente na nossa respiração, na transpiração das plantas, que a gente não fica observando, mas que está acontecendo a todo momento. E o que ocorreu aqui agora, né? Quando o vinagre entrou em contato com o bicarbonato, né, um sólido, que é o sal, entrou em contato com o líquido, que é o vinagre, houve a formação de uma outra substância que foi a liberação do gás carbônico. Então, isso aqui foi uma experiência para mostrar para vocês sobre o que nós vamos ver hoje, que é sobre as transformações químicas, ok? Bem, as transformações químicas, elas também podem ser chamadas de reações químicas, né? Por que isso? Porque são transformações que vai acontecer dentro, né, no interior, que vai modificar o produto inicial. Então, só lembrando, a gente já viu nas aulas anteriores falando sobre as transformações físicas, né, que a transformação física ela vai só modificar o físico. Aí vocês vão lembrar do que a Pro falou sobre a água. Então, a água ela tem os estados físicos, né, sólido, líquido e gasoso, mas mesmo ela estando nesses três estados, ela não deixa de ser água. Diferentemente, na transformação química, nós vamos ter primeiro um material e no final eu vou ter um outro material. Então, eu gosto de pensar em um exemplo que todos conhecem, que é o exemplo da borboleta, né? A borboleta, antes dela ser uma bela borboleta, ela passou pelo que nós chamamos de metamorfose.
E o que é metamorfose? É uma transformação, é uma mudança. Então, antes dela ser uma borboleta, ela era uma lagarta, né? Então, primeiro lagarta, depois ela se envolve com o casulo, passa por um longo período para depois sair uma linda borboleta. Então, um outro exemplo prático que eu trouxe para vocês aqui foi os pregos, né? Onde eu tenho aqui um material feito de ferro, né? O prego ele é feito de material de ferro e simplesmente se eu deixar esses pregos lá no meu quintal, né? Na minha varanda, né? Onde ele tenha contato com água, com sereno, o que é que vai acontecer com um longo período que ele fique lá? Ele vai ficar desse jeito. E por que pró? Antes o prego ele era pratinha e depois ele ficou meio amarelado. O que aconteceu? O que é que está acontecendo aqui? Bem, em todo o processo de transformação química, né, nós temos o material, né, o material inicial, que ele é chamado de reagente, que no caso aqui nós temos o ferro mais gás oxigênio, que vai estar no ambiente, mais água. E aí, nós vamos ter o processo de transformação química e o resultado disso vai ser a ferrugem, que é um outro material, que é justamente essa cor alaranjada que vocês viram, né, na imagem anterior, ok? E quando é que eu percebo, que está havendo uma transformação química? Bem, a transformação química, ela pode ocorrer na junção de algumas substâncias, como vocês viram aqui, quando eu juntei o bicarbonato de sódio com o vinagre, que são duas substâncias diferentes. Pode haver na ação da luz do sol, né? A ação do calor, eu posso colocar um material em contato com o calor do fogo, né? No fogão, no forno, algo do tipo assim. E pode ter também com a ação mecânica, né, em movimento, ou a ação da corrente elétrica, da eletricidade. E como nós observamos? Bem, na mudança de transformação física, a gente viu que é fácil observar, né? A gente viu que a água no estado líquido, estado sólido e gasoso, é bem prático observar. Já na transformação química, a gente vai observar o quê? Que o material ele vai ter mudança de cor, ele pode haver liberação de calor. Aí eu vou dando logo o exemplo, né? Na mudança de cor, nós temos aqui, ó, o exemplo das bananas, que na verdade, né, no apodrecimento das frutas, não só das bananas, mas a gente pode observar a alteração da cor. Então aqui vai estar tendo, né, uma transformação química. Eu tenho uma banana que ela não está tão madura, mas com o passar do tempo ela vai amadurecendo e ela vai, né, apodrecendo. E ela vai modificando a sua cor. Na liberação de gás, que foi justamente a experiência que nós fizemos hoje, ou que pode acontecer também no caso de efervescência, de você pegar um comprimido que tem o sorrisal, tem a aspirina, que é um remédio que quando entra em contato com a água, há, né, a liberação também de gás, que é um outro exemplo, a formação de sólido, que aí eu daria um exemplo da coalhada. Você coloca o leite, né, deixa lá o leite cortar, como a gente costuma dizer, né, deixa lá ele em temperatura ambiente e com o passar dos dias ele sofre o processo químico, né, e aí o que acontece? A parte sólida do leite sobe, que é o que nós vamos fazer a coalhada, e o soro do leite desce. O cheiro também fica bem característico, né? A mudança de temperatura e também pode haver também a formação de chama, que aqui eu daria um exemplo de você pegar a madeira comum e colocar fogo nela.
Então, a partir do momento que há combustão, que a gente costuma chamar de queima, né? Quando eu queimo aquela madeira, no final da queima eu não vou ter mais a madeira. Eu vou ter o quê? Ou carvão ou cinzas, né? Então, nós temos aqui o exemplo, né? Na ação do calor aqui a gente tem um exemplo da fotossíntese, que é muito importante também. É uma transformação química importantíssima para a nossa vida, porque a gente depende da fotossíntese das plantas para sobreviver, pois são elas que produzem o oxigênio. Então, ela precisa da luz solar, né? Dos sais minerais, da água, né? Então, tudo isso, do gás carbônico também, do ambiente. Então, ela puxa tudo isso para dentro dela, através das folhas. Dentro dela, ela faz a transformação lá, e tudo isso é transformado em glicose, vira proteína para a planta e também libera oxigênio para o ambiente e vapor de água, ok? E aqui embaixo tem um exemplo da ferrugem, que foi o que eu acabei de explicar, que é o que acontece com o ferro, se ele ficar muito tempo em contato com o oxigênio e com a água, né? Esse processo, ele é chamado de óxido-redução, ok? Um cheiro e até mais!